Hoje vamos mergulhar numa interpretação teológica, no mínimo radical. É conhecida como teologia de impacto. E se a Anunciação a Maria não fosse apenas uma bênção poética, mas sim um evento literal de morte e ressurreição? Preparem-se, porque o que vamos analisar a seguir desafia séculos de leituras tradicionais. Para começar, temos de perceber a regra número 1 desta análise. A teologia de impacto parte de um princípio muito simples. Rejeita a ideia de que a linguagem da Bíblia seja principalmente simbólica. Pelo contrário, defende que as palavras estão a descrever eventos literais, concretos. Ou seja, nada é só uma metáfora. Tudo o que está descrito aconteceu mesmo. E é aqui que nasce a grande tensão. Por um lado, as teologias mais tradicionais olham para muitas passagens como poesia, como símbolos de verdades espirituais mais profundas. Mas, por outro lado, a teologia de impacto diz que essa forma de pensar acaba por esvaziar o texto do seu verdadeiro poder. Insiste que estamos a lidar com um mundo de acontecimentos reais, físicos e, sejamos honestos, muitas vezes fantásticos. Ok, então como é que esta teologia chega a conclusões tão diferentes? Bem, a chave que abre a porta a toda esta interpretação está no significado de uma única palavra: sombra. Todos nós conhecemos este verso, certo? Tradicionalmente é visto como uma metáfora para tempos difíceis, para momentos de perigo. Mas, para a teologia de impacto, isto não é uma metáfora, é a chave de tudo, uma descrição literal. O vale da sombra da morte não é como a morte, é a própria morte. E isto estabelece a regra fundamental para esta forma de ler os textos. Sempre que a palavra sombra aparece num contexto de intervenção divina, significa que aconteceu uma morte literal. Não é proteção, não é um abrigo poético. É um evento biológico. Ponto final. Agora, olhem para a aplicação disto. É fascinante. Segundo esta visão, os doentes na rua não estavam à espera que a sombra de Pedro os protegesse ou os curasse de forma simbólica. Não. Eles esperavam que a sombra de Pedro lhes causasse a morte biológica, seguida de uma ressurreição imediata e milagrosa para um estado de saúde perfeita. A morte era o próprio mecanismo da cura. Com esta regra, no mínimo chocante já estabelecida, vamos então aplicá-la ao caso mais importante de todos, o momento da Anunciação a Maria. E aqui está. Para a teologia de impacto, esta frase não é uma imagem bonita da proteção de Deus. É a declaração literal do momento em que Maria morreu biologicamente. O poder do Altíssimo, na sua forma de sombra, trouxe a morte. A sequência de eventos, segundo esta fonte, é esta. Primeiro, a sombra divina cobre Maria, o que causa a sua morte. Isto cria um corpo inerte, uma espécie de terra seca. De seguida, Jesus, que é a própria vida, é gerado no seu ventre. E, finalmente, a presença da vida dentro dela causa a sua ressurreição. O texto diz que, naqueles dias, Maria levantou-se. Isto é interpretado como o seu reerguer literal da morte. E o ponto crucial é mesmo este. Não estamos a falar de um renascimento espiritual, mas de uma morte e ressurreição físicas. E de acordo com a teologia de impacto, esta experiência não foi única. Afirma-se que este era o padrão para todos os que tiveram um contacto direto com Deus, desde Abraão até aos profetas. Eles tinham de passar por uma morte e ressurreição para poderem suportar a presença divina. Mas a análise não fica por aqui. Agora, passamos da afirmação teológica para um problema logístico, que a própria narrativa bíblica parece apresentar e que parece exigir uma explicação sobrenatural. Imediatamente a seguir a este evento incrível, o texto diz que Maria se levantou e partiu para visitar a sua prima Isabel. Só que a logística desta viagem levanta aqui um problema gigante. A distância em linha reta entre os dois locais é de cerca de 140 km. E, claro, através de terreno bastante difícil. Viajar naquela altura era um processo lento. A pé ou de burro, a viagem de ida e volta iria consumir no mínimo várias semanas, se não mais de um mês. No entanto, o Evangelho de Lucas diz que ela ficou com Isabel durante 3 meses. Se a viagem demorasse tanto tempo, ela passaria a maior parte desse período na estrada. Simplesmente não bate certo com a narrativa. E aqui está o quebra-cabeças. A matemática não funciona. Como é que uma viagem tão longa e uma visita de 3 meses podem coexistir? Pelos meios normais, é logisticamente impossível. É exatamente aqui que a teologia de impacto apresenta a sua resposta. Uma resposta que, claro, está perfeitamente alinhada com a sua crença em eventos concretos e fantásticos. A fonte argumenta que a experiência de Maria não foi um caso isolado, mas que segue um padrão bíblico. Filipe foi arrebatado pelo Espírito depois de batizar o eunuco. O profeta Ezequiel foi transportado de forma semelhante. Paulo descreve ter ido a certos lugares no Espírito.
Maria, recém-ressuscitada, simplesmente junta-se a este grupo de pessoas que foram transportadas de forma sobrenatural. E isto liga tudo de uma forma muito coesa. A intervenção do Espírito Santo não acabou na Conceição. Continuou, facilitando a sua viagem de forma milagrosa para garantir que os tempos divinos, tal como registados por Lucas, fossem cumpridos na perfeição. A viagem não foi apressada, foi instantânea. Então, qual é a principal conclusão que podemos tirar da interpretação destes eventos pela teologia de impacto? Em resumo, esta abordagem substitui o que muitos veem como poesia por um mundo de ocorrências literais, fantásticas. Nesta visão, a história de Maria não é um conto sobre fé e piedade, mas um drama de morte, ressurreição e teletransporte, uma intervenção divina que é direta e totalmente física. E isto deixa-nos com uma pergunta bastante provocadora. Se aplicarmos esta lente de leitura, esta regra literal e concreta, a outras narrativas que nos são familiares, que outros mundos escondidos, cheios de eventos fantásticos, poderíamos descobrir no texto? É algo para ficarmos a pensar.